Quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal, com o primeiro giro, com as atualizações das notícias de hoje, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, vamos ajudar a crescer esse canal que fala do Vasco, para a torcida do Vasco. Pedir para vocês, se inscrevem no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Nós vascaínos sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. Então, nós que nascemos Vasco sabemos de toda a história, né, do porquê do Vasco não ter mais espaço na mídia, né? E agora, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco, para a torcida do Vasco, feito de vascaíno para vascaíno. E essa imensa massa do Vasco, somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, notícia importante que está saindo hoje, nesse primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso Vascão aqui no canal, nessa quarta-feira, 11 de outubro de 2023, a notícia é a seguinte: Vasco recebe 36 milhões de reais da última remessa e 777 Partners conclui segundo aporte após o atraso. Dinheiro caiu na conta da SAF na noite desta terça-feira, ou seja, na noite de ontem. E a notícia segue, pessoal. O Vasco recebeu nesta terça-feira, ou seja, ontem, a última remessa da 777 Partners, referente ao segundo aporte previsto em contrato. Cerca de 7 milhões e meio de dólares, equivalente a 36 milhões de reais, entraram na conta da SAF na noite de ontem. Com isso, a empresa volta a ficar em dia com o clube. Notícia segue. O prazo para o aporte de 120 milhões de reais previsto para esse ano de 2023 acabou na última quinta-feira da semana passada. No entanto, o clube recebeu apenas 71 milhões e 500 mil reais até a última sexta-feira. Oficialmente, a 777 estava inadimplente desde então. A empresa, no entanto, apresentou documentos com as ordens de transferências do valor total. Por conta do feriado de Columbus Day, nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, o dinheiro só entrou na conta do Vasco no final da tarde desta terça, ou seja, no final da tarde de ontem. E a notícia segue. Inicialmente, o segundo aporte estava previsto para 5 de setembro. Então, pessoal, olha o atraso que houve. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro. O aporte estava previsto em contrato para cair na conta da Vasco SAF no dia 5 de setembro. Porém, o contrato previa um período de 30 dias de carência com juros. O prazo acabou na última quinta-feira. O valor inicial seria de 120 milhões de reais. No entanto, houve adiantamento de 16 milhões de reais no meio do ano para ajudar na janela de transferências. O valor foi descontado, mas há acréscimo de juros de 6 milhões de reais. Além do adiantamento de aproximadamente 16 milhões de reais no início de agosto, os pagamentos foram realizados da seguinte forma. Na quinta-feira à noite, a 777 fez a primeira remessa, no valor
de 7 milhões e 800 mil dólares, equivalente a cerca de 38 milhões e 500 mil reais. A segunda transferência, no valor de 7 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a 36 milhões de reais, caiu na conta do Vasco nesta terça. Aí a notícia segue, contratualmente, desde a manhã de sexta, o clube poderia ter tomado medidas para recuperar 51% das ações da 777 e retomar o controle do futebol pelo valor simbólico de R$1.000. Não foi o caso. Como recebeu 71 milhões e 500 mil reais nos últimos dias, além do comprovante da última remessa, a direção do clube associativo entendeu a situação e decidiu aguardar o pagamento integral. Apesar do desgaste, o aporte foi concluído com sucesso e com atraso nesta terça-feira. Então, pessoal, a 777 quitou, né? Está quitado o valor referente ao segundo aporte do contrato, né? Da venda da SAF do Vasco, que eles adquiriram 70% das ações da Vasco da Gama SAF, e o valor equivalente a 120 milhões de reais referente ao aporte desse ano, segundo aporte desse ano de 2023. Então, ontem foi fechado isso, né? Quitaram. Com o adiantamento que teve na janela de transferências desse ano de 16 milhões de reais e com o acréscimo de juros, porque, como eu falei, o dinheiro era para ter caído no dia 5 de setembro, hoje já é dia 11 de outubro, então descontou 16 milhões de reais referente ao adiantamento da janela de transferências desse ano e também descontou. Teve um acréscimo de 6 milhões de reais que eles pagaram juros de 6 milhões de reais. Então, descontou 16, acresceu 6, então um desconto de 10 milhões de reais. Então, o valor final do aporte de 110 corrigido, valor corrigido, 110 milhões de reais que o Vasco recebeu ontem. Então, o Vasco não esperava, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que detém 30% das ações da Vasco da Gama SAF, pessoal. Isso, notícias internas do Vasco, não esperava esse atraso. Porém, eles não quiseram entrar em delito, né? Entrar em litígio ali com a empresa, né? E aguardaram até o último ali, até os 45 minutos do segundo tempo, né? A empresa americana se utilizou de cláusulas que estão no contrato, ela usou o prazo, esse prazo estava previsto no contrato, mesmo ela pagando 6 milhões de reais de juros, ela usou esse prazo até o final. Mas assim, fica um clima, não é o que o Vasco esperava, não é o que o clube associativo esperava. Porque a postura mudou, a postura da empresa americana antes de assinar o contrato era uma. E agora, um ano depois da assinatura do contrato, a postura da empresa americana é outra. Então, e o que também não pegou bem é que eles estão comprando o Everton. O Everton é um clube da Premier League, clube inglês da cidade de Liverpool. É o grande rival do Liverpool, na cidade de Liverpool. Então a 777 está comprando o Everton. E eles fizeram um empréstimo ponte, né, o primeiro empréstimo ponte para oficializar a compra do Everton no valor de 20 milhões de libras, que é o equivalente a 140 milhões de reais. Então, o que pareceu, né? O que pareceu para o clube associativo ali, para a própria torcida do Vasco, né, que tem acompanhado de perto isso, afinal de contas é uma notícia muito importante para a torcida, porque envolve o presente e o futuro do nosso clube, né, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, exatamente, parece que eles deixaram de pagar aqui o nosso aporte para ir lá comprar o Everton, tão parecidos os valores, então isso pegou muito mal. O Vasco está protegido em contrato, caso os americanos
Contra atraso. O Vasco está protegido em contrato contra atraso no pagamento, né? O Vasco pode retomar as ações e vender para outra empresa. E nós vascaínos sabemos, né, pessoal? Vamos combinar aqui, nós vascaínos sabemos que não vai faltar a empresa querendo comprar a SAF, né? Do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, pessoal, eu vou... chegando aqui ao final do vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Vou trazer mais atualizações, mais um giro com atualizações das notícias no dia de hoje, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Se inscreva no canal, pessoal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, feito de vascaíno para vascaíno. Como eu falei, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. O Vasco é para quem acredita e saudações vascaínas.